Dois, três e começa tudo outra vez. Olá, me chamo Tânia Pimenta e te convido para fazer parte dessa roda que se chama Bendita Conversa. Então, chega mais e vamos esquentar esta conversa juntos. Olá, minha gente. Que bom estarmos juntos para que possamos começar essa roda sagrada. Neste meu espaço aqui, que é um espaço caseiro, nós estamos dentro da minha casa, como aquela conversa antiga em que a gente se reunia com os vizinhos, com os amigos. Muitos se sentavam à beira de uma fogueira quentinha e olha que agora está uma época boa, né? Que frio! Então, eu vou conduzir esta roda, que eu chamo de bendita conversa, para que nós possamos ir tratando do que é sagrado na nossa vida. E muitas vezes a gente nem sabe o quanto as coisas que nos acontecem são sagradas para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado como seres humanos, que é um nível muito grande esse de ser um ser humano. Então, antes de qualquer coisa, a bendita conversa ressoou, chegou até a mim, porque quantas vezes eu precisei de um ouvido que me escutasse, sem julgamento, sem que colocasse suas próprias crenças. Este ouvido não chegava. Porque quando eu levava as minhas conversas, sempre tinha ali o crivo: "Ah, mas isso é pecado, isso não é tão certo. Ah, porque Deus e isso e Deus aquilo". Eu creio que não só eu, mas muitas pessoas acabam se afastando umas das outras por conta dos julgamentos, das críticas, das crenças, dos dogmas. E assim a gente vai se distanciando, se afastando, sem dar espaço, sem dar chance para que o outro verdadeiramente seja ouvido. Quantos de nós estamos aqui querendo falar e não temos um ouvido que queira escutar? E escutar é uma qualidade do humano. Nós temos muitas realidades emocionais que precisam ser ouvidas. Então, o convite para o Bendita Conversa é este. Fique à vontade, fale de você, conte da sua história. Realmente, a proposta é: não julgue para não ser julgado. Nossa, eu já ouvi isso em algum lugar muito importante. Você ouviu também já? Não julgueis para não serdes julgados. É isso mesmo. E muitas vezes na minha infância, eu observava o movimento das pessoas mais adultas do meu entorno. Minha mãe, por exemplo, chamava as amigas ou ia na casa de uma vizinha e batia aquele papo gostoso, trocavam seus chás, suas receitas, um cafezinho. E ali elas se curavam, elas falavam das suas tristezas, elas dividiam suas angústias, as suas tragédias. Elas se identificavam e acabavam até criando estratégias, sabe, para educarem seus filhos. Bom, eu vim de uma família bem grande. Eu sou a 16ª filha, a 14ª mulher, então tinha muita gente. Não tinha tantos recursos para se acessar conhecimentos científicos, teóricos, mas tinha aquele conhecimento humano. E era o que nós nos fizemos para chegarmos até aqui onde nós estamos, onde eu estou. Como que é para você? Como foi para você? Eu quero sim, nesta bendita conversa, tocar nas suas memórias, na tua própria história.
A bendita conversa também começa dentro da gente. Se nós não tivermos um relacionamento saudável com a gente mesmo, não há conversa, não há soluções para os nossos desafios. E assim, essas pessoas, elas criavam muito com o pouco que tinham. E nessa troca da conversa entre elas iam se conhecendo, sabendo quem elas eram, quais eram os seus limites. E às vezes as resistências eram poucas, mas ainda assim elas conversavam e faziam de suas conversas uma bendita conversa. Mas antes disso ainda, antes das vizinhas, essas conversas aconteciam em torno de rodas de fogueira, onde os mais velhos contavam os causos. E eu me lembro de várias rodas na minha infância em que o pai, a mãe, que eram os adultos, os mais velhos, contavam seus causos. Principalmente quando acabava a energia elétrica, aí vinham aqueles causos tenebrosos. Mas era dali que a gente ia se construindo, ia criando um mundo interno. E aquilo permitia que os mais novos enxergassem a vida com os olhos de estrela. Conversar é isso, né? Um espaço para que haja um real encontro, um território bendito, para que a gente deixe os nossos problemas, os nossos desafios um pouquinho. E ao passo que eu ouço a história do outro, eu vou construindo mecanismos para dissolver, reconstruir e até ultrapassar os próprios desafios, né? Porque a gente deixa de ser um problema e vira uma pessoa outra vez, ouvindo as conversas, a bendita conversa do outro. É assim a história. Então, eu não sei se você sabe, mas a vida ela gira como uma roda, como uma roda. E esta roda da vida, ela tem setores. No mínimo 12 setores. O espiritual, o do conhecimento, né, que é dos estudos filosóficos, tem o da profissão, dos relacionamentos, da família, saúde, lazer. São no mínimo 12 setores da vida. Como que estão sendo cuidados os setores da tua vida? Nessa bendita conversa, nós vamos estar falando sobre esses setores, esses 12 setores. E como nós vamos fazer com que essa engrenagem gire. Muitas vezes a gente tem desafio nesses setores e não sabe qual a razão de um enferrujamento, de uma trava que não permite isso andar, isso girar. Isso vai acontecendo, né? E nesse exercício de conversar livremente, gente, porque aqui nós estamos querendo nos distanciar um pouco dessas camadas que nos impede de ser quem nós realmente somos, sem diplomas, sem certificados, sem títulos, sem estrelinhas. Nós vamos ser quem nós somos. Assim, nós vamos deixando mais fluida, mais harmônica. E assim essa roda vai gerando sem tanta cobrança, sem tanto peso, né? Fazendo com que haja esse destravamento e o resto vá fluindo, fluindo, que nós possamos fazer uma conversa leve, ainda que surjam depoimentos mais desafiadores.
Vamos acolher, vamos buscar interpretar o que é oferecido. Sim, vão ter muitas pessoas que vão ficar no silêncio, que vão só escutar. Hoje mesmo eu recebi um depoimento: "Ai, mas eu tenho um pouco de vergonha de me expor, de falar da minha vida". Eu falei: "Não tem problema". Ao passo que você entra e ao menos lê as histórias, ouve com reverência, algo em você já vai estar destravando, já vai fazendo com que a tua roda gire. E sem pressa, sem pressa, sem cobrança, você possa doar uma partilha, um pedacinho da tua história. Isso pode acontecer com certeza. Então, esta conversa é para isso, né? Para que esta roda gire o que está parado, para soltar o que está pesado e iluminar os cantinhos que estão sem luz, que a gente quer esquecer, que a gente não quer que apareça. Talvez seja um desses cantinhos aí, bem escondidinho, bem travado, que não deixa a gente fluir, né? Então, neste grupo, eu quero que fique bem, bem memorizado. Não é sobre a Tânia Pimenta, não é sobre mim. Claro que eu vou trazer muitos conteúdos do que eu tenho aprendido, muito do que eu tenho estudado, pesquisado, vivido, experienciado na minha própria pele, na minha própria carne, para compartilhar com vocês. E quem sabe um pedacinho da minha história possa, de alguma forma, tocar em algum setor da sua vida. E aí sim, ser sobre nós, ser sobre cada uma dessas vozes que chegarem nesta bendita conversa, uma voz que ousar expressar o que tem aí dentro e trazer à tona algo que possa tocar, abençoar, iluminar e despertar no outro o que ele pode fazer de melhor para si e para o coletivo, porque este aqui é um coletivo. Nós estamos numa era em que o que eu quero para mim deve alcançar o outro, porque se for só para mim, sobre mim, não faz sentido. Portanto, eu peço que vocês compartilhem este conteúdo, se fizer sentido, para que ele chegue no maior número possível de pessoas, para que as pessoas se acheguem a esta bendita conversa e se sintam livres, dispostos para expressarem seus entendimentos, suas histórias sobre a vida, e nós possamos aprender uns com os outros. Lembrando que basta ter verdade, basta ter vontade, e nós vamos alcançar, com essa bendita conversa, um número maior de pessoas que realmente queiram fazer esta jornada conosco, esta jornada de autoconhecimento, e ir se desfazendo do que está travando, enferrujando e não permitindo que a roda da vida gire como deve girar, com fluidez, sem esses julgamentos, sem a culpa, e que nós possamos, de uma forma ou de outra, nos contagiar e subirmos de nível, que é o que se espera, o nível de ser um ser humano com melhor qualidade. Fica aí o meu convite, divulguem a bendita conversa para que nós possamos realmente conversar e contar histórias, causos que façam uma vida melhor para nós
e para os outros.